Vamos lá? Doutrina de Deus. O que é isso? Doutrina de Deus nada mais é do que a matéria que ensina acerca da pessoa de Deus. Mas é acerca da pessoa. Mas como, professor, eu conheço a pessoa de Deus? Como eu sei quem é a pessoa de Deus? Primeiro, que é algo dito pela própria teologia, que para você conhecer a Deus, você precisa se aproximar dele. Como está escrito na própria Bíblia, quem se aproxima dele tem que crer que ele existe e é galardoador daquele que o busca. Né? Em Hebreus mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, doutrina de Deus nada mais é do que essa aproximação do conhecimento dos atributos que só ele tem. Você e eu conhecemos muito bem os atributos que ele tem e a gente vai dissecar alguns deles bem interessantes aqui para mim e você. Primeira coisa, né? Esse curto vídeo aqui de 7 minutos, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que doutrina de Deus não é conhecer a parte biológica ou a parte corpórea de Deus, não é. A doutrina de Deus é conhecer a parte central do Espírito que é Deus, que não é tão difícil, mas você consegue entender com o passar do tempo e do estudo bíblico, você consegue entender. Para começarmos, abra sua Bíblia aí, por favor. Aqui no livro de João, evangelista, né? O Evangelho segundo João, que ele escreve aqui no capítulo 1 de João, no versículo 1, logo no iniciozinho do livro, ele escreve assim: no início, ou no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão coloquial de João, essa ideia dele de que era o Verbo, e no princípio era o Verbo, e o Verbo... É simples, porque o que ele está dizendo que, na verdade, que no início se comentava sobre ele. Verbo, na ação do grego, é palavras. E depois esse verbo se fez com ele. Esse verbo, ou melhor, esse verbo estava nele e depois esse verbo é ele. Como é que ele quer dizer com isso? No princípio era comentário sobre ele, depois esse verbo habitou entre nós, e esse que habitou entre nós é o próprio Deus. Claro que aqui João está falando de Cristo, do Jesus, né? Do próprio Cristo. E essa atribuição a Cristo como verbo, como o próprio Deus, é justamente para dar know-how, para dar noção de quem é Deus. Então, quem naquela época não pôde ter condições de saber quem é Deus pessoalmente, viu em Cristo a expressão de quem é o Pai. Então, o próprio Cristo dizia: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, isso tinha a própria expressão de quem era o Pai. Por isso que era tão importante os homens conhecerem Jesus a partir do que ele falava, dos seus milagres, das suas concordâncias, das suas ações nominais, do seu comentário, dos seus ensinamentos, porque assim dariam a ênfase de quem era o próprio Deus. Lembre que o próprio Cristo falava do reino de Deus, ele não falava do meu reino, ele falava do reino do meu Pai, do reino de Deus, né, do qual eu sou filho, sempre assim, mostrando Deus através dele. Mas como é que pode ser isso? A existência de Deus se atribui em algumas ações. Por exemplo, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, quem em seu santo amor cria, sustenta e dirige tudo. O caráter de Deus, ele é perfeitamente bom. E quando se fala de caráter de Deus, se atribui a ação da sua personalidade. Mas qual é a ação, professor, da personalidade de Deus? Quando está escrito em Gênesis 3,16, que nós conhecemos muito bem, atribui-se duas circunstâncias ali. Façamos a ideia, né, do homem segundo a nossa performance, com a nossa semelhança, que são duas atribuições completamente distintas. Vamos ver esse termo no critério do hebraico, porque é um termo escrito no hebraico, tá cá em Gênesis. E para você saber direitinho o que se trata a tradução no português, nada melhor do que irmos para o hebraico. Então vamos ver essa expressão aqui no hebraico, que é bem correto.
Né? Gênesis 3,16 está escrito assim. Desculpe, 3,16 não. 1. A parte 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. O interessante disso aqui, de Gênesis 1:27, não esqueça 3:16, ali já é um outro critério que depois eu vou falar, é que a criação aqui indica a ação da imagem de Deus, da forma que Deus é? Não. Aqui indica a ação de Deus da forma que Deus quer que sejamos. A imagem de Deus aqui, que o cria, não está relacionado à forma que Deus é, mas sim ao caráter que Deus tem. E é isso que o Senhor fala, né? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, para que o homem tenha o seu caráter. Por que a preocupação de Deus que o homem tenha o seu caráter? Por que isso? Porque o caráter de Deus é santo, é diferente. Não é um caráter duvidoso,